Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn e hoje você está aqui para ver a novela da vida real. Estou contando, a história de quando eu ia casar. E no vídeo anterior, se você está chegando aqui agora, vá no vídeo anterior e veja o começo da história. No vídeo anterior eu falei pra vocês, eu tava falando no finalzinho, sobre a última vez que eu fui lá na cidade dele. E dessa vez que eu fui lá, ele começou a dizer que a fé dele estava abalada. E, abrindo parêntese aqui, eu falei pra vocês que ele estava desigrejado, Só que, quando a gente se conheceu, eu fiquei, tentando estimular ele a ir pra igreja, tal. E ele procurou uma igreja, só que ele só foi um dia na igreja. Só foi um dia na igreja. E uma vez uma vez que eu tava lá, ele foi também. Comigo, Pronto, foram essas duas vezes durante esse tempo que ele foi na igreja. E dessa última vez que eu fui, ele começou a dizer que a fé dele estava abalada, que ele não tinha mais certeza da fé dele. E logo quando a gente se conheceu, ele tinha me dito que passou uma fase da vida em que ele tinha virado agnóstico. Repare. Aí tá certo, voltando. Então ele estava passando por uma crise na fé e, pelo que ele falou, ele estava retornando ao agnosticismo, As ideias agnósticas dele. E ele falou, sim, aí ele estava, nessa crise de fé. E de tal forma que, assim, no primeiro dia a gente foi almoçar e a gente orava junto, antes de comer e tal. E aí eu coloquei meu prato, fiquei esperando ele na mesa. Quando ele chegou, ele disse: "Pode orar que eu não vou orar não". Aí eu falei: "Tá bom". Aí ele disse: "Estou de malzinho de Deus". Aí eu: "Beleza". Da mesma forma, ele não quis ir pra igreja quando eu tava lá, nessa época também, não foi pra igreja. Um outro dia a gente almoçando com a mãe dele, a mãe falou: "E aí, a gente ora em voz alta, ou cada um ora por si?". Ele: "Cada um ora por si, podem orar aí". Bem assim, começou a comer. E assim, tudo isso assim, me machucando, sabe? Uma outra vez, um outro dia, assim, nessa mesma época, eu tinha dado um presente pra ele, eu tinha enviado lá pelos correios pra casa dele. Ele abriu quando eu cheguei, Então abriu tal, era um livro devocional e um livro do Viktor Frankl. E aí, ele já tinha esse livro, Eu sabia que ele gostava do Viktor Frankl. E eu tinha dado esse livro pra ele. Ele só faltou me engolir porque ele já tinha um livro e que eu não prestava atenção em nada que ele dizia e que até pra dar um presente era assim, não sei o que. Obrigada, eu não recebi. Um outro dia, ele me pegou, me colocou na frente do espelho e disse: "Olha como você tá barriguda". Uma menina tão nova, aí ficou do meu lado assim, e a gente na frente do espelho, e ele dizendo: "Olha a minha barriga e olha a sua barriga. Eu com tantos anos e você com uma menina com 20 e poucos anos já tá com a barriga desse jeito". E pra finalizar essa parte, teve um dia que eu sempre falava pra ele, que eu queria cortar o cabelo curtinho depois que a gente casasse. E ele nunca fez nenhuma objeção. Só que, nesse dia, assim, pessoalmente, a gente entrou nesse assunto e ele perguntou, sobre isso, quando casar você vai cortar o cabelo mesmo? Aí eu falei: assim que casar, assim, passar, porque eu quero usar. Aí comecei a explicar a questão da arrumação do cabelo. E aí, quando a gente casar, depois que casar, eu quero cortar curtinho. E ele fez: e vai ser uma mulher desquitada. Na mesma semana, a gente tava voltando pra casa e eu tava assim mais à frente pra abrir a porta e ele pegou assim no meu cabelo: "Seu cabelo não tá muito grande, não?". Diga se eu não ia enlouquecer com esse cara. Eu ia enlouquecer, porque era assim: me arrumava, reclamava. Não me arrumava, reclamava. Queria cortar o cabelo, reclamava. Ia se separar. Daqui a pouco meu cabelo tava grande demais. Sabe, gente, foi assim, foi um tempo terrível. E isso em apenas 3 meses. 3 meses.
Teve um episódio. Teve um episódio que foi muito assim. Que eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E como eu falei pra vocês, eu não gostei muito do tratamento, né, dele com a mãe, da forma como ele tratava a mãe. E nesse dia, né, que eu tava lá, nessa épocazinha que eu fiquei lá, teve um dia que a gente tava saindo e a mãe falou: "Ah, meu filho, que hora é a sua audiência amanhã?" E aí ele falou: "Por quê? A senhora vai no meu lugar?" Desse jeito. Aí ela toda sem graça. "Não, meu filho, é porque eu sempre oro pelas suas audiências." Aí ele viu. Aí ela: "Te amo, meu filho." E ele: "Certo, certo, certo." Tipo assim, sério, não era tom de brincadeira nem nada. Pelo menos não tinha sorriso nos lábios, né? E quando a gente entrou no elevador, eu falei: "Por que você trata sua mãe assim?" Aí ele veio assim com 50 pedras na mão. "Por quê? Agora você quer me ensinar como tratar minha mãe?" Aí ele falou: "Ainda disse que é humilde desse jeito." Primeiro que eu nunca disse que eu sou humilde. Segundo, o que é que tem a ver, né? Mas enfim. E aí eu fiquei realmente assim, meu Deus, sabe? O que é que eu tô fazendo aqui? Só que eu não tinha coragem de terminar, sabe? Eu não tinha. E ele me dizia coisas muito duras, sabe? E tinha coisas que ele realmente tinha razão, né? Depois de um tempo eu maturando aquilo, as coisas como ele me dizia, as coisas que ele me dizia. E realmente, né? Eu estava errada, realmente tinha muita coisa a ser mudada em meu coração e hoje eu tenho plena consciência disso, né? E como eu disse para vocês, eu considero essa época o iniciozinho da minha fé. Então tinha muita, muita, muita e ainda tem coisa a ser mudada, né? É uma caminhada mesmo, né? É uma peregrinação e no meio do caminho o Senhor vai mudando nosso coração, vai nos moldando a imagem do seu Filho. Inclusive, ele expunha pecados meus, né? Ele passava na minha cara pecados tanto antigos como atuais na época. E assim, a forma como ele falava, sabe? Era muito ríspida, era muito áspera, bem cavalo mesmo, sabe? Me deixava muito magoada, me deixava muito triste, né? Porque era uma pessoa que eu tava querendo dividir a vida, né? E ia ser assim toda vez que ele precisasse me exortar, que ele precisasse me mostrar meu pecado, seria assim, me humilhando, me colocando para baixo, né? Só que como eu disse para vocês, eu não tinha forças para terminar, não tinha, porque realmente ele era a realização de um sonho, doida, né? Ele era a realização de um sonho, alguém que queria finalmente casar comigo, né? Alguém que aparentemente me respeitava, que aparentemente queria criar uma família, construir uma família comigo. Então tudo isso era assim, eu tava nos ares nessa parte. Só que por outro lado, eu tava com muito medo, né? E se não mudar, né? Porque às vezes a gente fica, não, quando casar vai ficar tudo bem. Enfim, voltei para Aracaju e, assim, acho que na mesma semana que eu voltei, ele terminou comigo. Na verdade, ele me pediu um tempo e aí começou a falar que ele realmente não estava bem, que ele não estava seguro daquilo que a gente estava fazendo e me pediu um tempo. E aí eu falei, beleza. Só que assim, minutos depois eu falei, que mano é tempo? Ou é ou não é? Aí voltei falar com ele, fiz, olha, eu tava pensando aqui e não tem isso não de tempo. Nunca teve, porque agora vai ter. Então, se você quer um tempo é porque você não quer mais ficar comigo, você não quer mais construir tudo aquilo que a gente prometeu um ao outro, né? Então, eu não posso arcar só com um lado da promessa, né? E eu não tenho como sustentar isso. Então, se você não quer, se você, né, começou a, como é que diz, a voltar atrás daquilo que você tinha me prometido, então a gente para por aqui. Gente, o cara se transformou em um monstro. Sabe o que é monstro? Um monstro. A máscara caiu totalmente. E ele começou a dizer que
nunca senti o meu amor por ele, que eu só via nele uma oportunidade de mudar de vida, que eu morava, né, no interior de Sergipe e eu queria ir lá para a cidade dele, eu queria casar com ele porque ia ser uma mudança, né, de vida, eu ia para uma capital, né, e, e aí eu falei, como assim, tipo, eu estaria abrindo mão de toda a minha comodidade, né, da minha família, dos meus aqui, e ia para sua cidade, que eu não conheço ninguém além de você, você acha que isso seria assim, ó, que maravilha? Aí ele realmente, é muito difícil mesmo sair do interiorzinho de Sergipe para vir morar em lugar tal. E aí, sabe, começou a falar um monte de coisa, dizendo que eu era um fake, que nas redes sociais eu era uma coisa, eu postava foto toda arrumada, mas pessoalmente eu não me arrumava para ele, que eu vivia de salto, né, nas fotos. Abre um parêntese. Foto de casamento, de formatura, ele queria que eu andasse com ele como se fosse para uma formatura. Fecha parênteses. E aí ele falou, né, tipo, gente, eu amo Havaianas. E aí ele falou que eu era muito, né, tipo, que eu não me arrumava pra ele, que eu usava Havaianas, sendo que ele me deu uma Havaianas porque ele sabia que eu gostava de Havaianas. Eu falei, por que você me deu uma Havaianas? Ah, era pra você ir pra praia. Gente, e aí ele começou a dizer que eu tinha vergonha da minha vida, que eu tinha vergonha da minha família, que como é que diz? Que ele teria, que não teria como casar comigo, que ia ser muito difícil, que estava muito pesado para ele porque ele nunca tinha namorado com uma menina com uma diferença social tão grande. Ele não é rico, tá? Pelo menos não que eu saiba, que eu soubesse. Com a diferença social tão grande que quando a gente casasse ele ia ter que pagar a passagem dos meus pais para irem lá me visitar e tudo isso estava pesando. Gente, veja que humilhação. Aí ele falou, eu lembro exatamente a forma que ele falou, abre aspas, uma menina que nem chuveiro elétrico tem em casa. Gente, eu tenho vergonha. Como é que uma pessoa coloca na balança, tipo, não quero mais você, e uma das coisas que tá na balança para não querer mais é porque você não tem chuveiro elétrico. Não tem chuveiro elétrico. Foi isso mesmo que eu ouvi. E foi isso, né? Ele começou aí ele pegou meus pecados, começou a expor, disse que era mais bonito se eu dissesse que eu não era crente, que eu queria viver no mundo, que, minha filha, ele me esculachou, ele me esculhambou. E, nossa, disse um monte de coisa. Disse que a minha família era maravilhosa, mas eu era, tipo, assim, ele só faltou dizer que eu era como é que diz? O cisne negro, né? O pato negro. Como é? Cisne negro mesmo? O patinho feio? Não sei, né? Pegaram a referência, que eu não soube dar, mas enfim. Que ele dizia que eu tinha vergonha, né? Como eu falei, eu tinha vergonha da minha família, eu tinha vergonha da vida que eu levava, que eu só ganhava tanto e fazia isso, e que eu comprei um celular, sendo que eu não poderia comprar. E, gente, foi assim, porque eu não vou lembrar de tudo, né, que ele falou, mas, nossa, foi um monte de coisa, assim. Então foi isso. Nessa conversa, né, ele me humilhou, me esculhambou, me disse coisas assim que, graças a Deus, eu nem lembro mais. E só abrindo um parêntese, eu pessoa que gosta de abrir parêntese, né? Mas abrindo um parêntese, ele tinha uma mágoa com o pai, porque o pai maltratava a mãe e tal, e inclusive abandonou lá. E nessas horas, assim, né, eu só pensava em como ele era igualzinho ao pai. Porque realmente ele nunca me bateu, né? Mas ele me maltratou muito. E talvez, às vezes eu fico, não, eu acho que ele não tem noção, né? Eu acho que ele não tem noção das coisas que ele me fala, né? Tipo, de como ele me machuca falando essas coisas. Não é possível alguém dizer que ama tanto alguém e tratar dessa forma e humilhar. Ele dizia que antes, né, ele dizia que quando eu casasse com ele ia me ensinar a falar direito. Isso por causa do meu sotaque.
Então veja, eu levava assim na brincadeira, só que depois que passou tudo, principalmente no dia do término, né, que ele me humilhou dessa forma, eu só pensei assim, tipo, realmente, ele falava a verdade, né? Ele tava realmente, achava que o meu sotaque, a minha forma de falar era errada. E não sei o que se passava na cabeça dele. E, nossa, foi terrível. E pronto, ele me falou esse monte de coisa. Gente, eu entrei num estado de desespero tão grande, porque terminar tudo bem. Eu ia sofrer, eu ia chorar, né? Principalmente porque, como eu falei pra vocês, eu tinha criado um ídolo em meu coração. E arrancar um ídolo dói. Mas imagine arrancar um ídolo que te fez tanto mal, que te humilhou, te colocou pra baixo. E assim, foi terrível, sabe? Que caiu a máscara mesmo de... Parecia que ele me odiava, parecia que era uma pessoa que, né, o pior inimigo. Talvez nem fosse tão cruel como ele foi comigo. Sim, então eu entrei assim, num estado de desespero mesmo. Eu só fazia chorar. E tá certo, né? Eu deixei lá ele falando, mandava um monte de textão. Gente, ele falou tanta coisa, porque eu não vou lembrar agora, né? Mas ele falou coisas pesadas, sabe? Coisas que realmente me machucaram, que feriram lá dentro. Quando foi no outro dia, né? Ele veio falar comigo de novo, me pedindo perdão, dizendo que não queria ter falado as coisas que falou, mas é porque ele sente um peso realmente muito grande, né? A responsabilidade de casar, de sustentar uma família, de ser o provedor do lar, enfim. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei, olha, eu não quero discutir, eu tô indo trabalhar, eu tô indo lá pra universidade, eu não quero discutir, por favor, me deixe em paz. Ele, Evelyn, vamos só dar um tempo, eu preciso colocar as coisas no lugar, eu preciso colocar as coisas na minha mente, assim, preciso reorganizar. Não vamos acabar desse jeito, vamos realmente dar esse tempo? Aí eu, tá, só me deixa em paz. Pronto, aí ficou assim, meio que ficou nesse tempo, sabe? Um dia eu tava dando aula, ele do nada me mandou mensagem dizendo que realmente não queria mais não, que era melhor cada um ir pro seu lado e que... Aí eu, tá bom. Só que, gente, eu tava tão mal, tão mal. E assim, eu tava fazendo as coisas tudo no piloto automático, sabe? Porque eu só fazia chorar. Eu entrei num estado que nem conseguia orar, eu conseguia, não saía palavra, sabe? E eu ia pra igreja e só chorava. Nossa, foi uma época terrível. E eu tava no meio do mestrado, né? E assim, eu travei totalmente, eu não conseguia fazer nada. E foi terrível, assim. Inclusive, eu reprovei na minha qualificação e teve influência, muito provavelmente, mas não foi só isso, né? E assim, foi uma fase terrível, assim. Todo mundo que me via, assim, no meio do caminho, me via chorando. Eu acordava de madrugada chorando. Foi, assim, uma fase terrível, terrível mesmo, que eu só queria ficar deitada, vegetando. Mas o Senhor foi muito bom comigo. Dá vontade de chorar? Não porque isso ainda me machuque, sabe? Mas por causa da fidelidade do Senhor na minha vida. Vou pausar o vídeo, já eu volto. Voltei. Então, sempre que eu lembro disso, eu lembro como o Senhor foi misericordioso comigo, sabe? Eu não merecia, realmente eu merecia estar casada com uma pessoa terrível, sofrendo. E merecia coisa ainda pior, né? Mas o Senhor cuidou de mim, tem cuidado de mim. Mas porque eu tô gravando tudo isso, porque eu tô contando tudo isso. Primeiro que vocês pediram. Brincadeira. O Menina Sob Graça começou, assim, de um desejo, né, de algo que eu aprendi nesse tempo, que foi a importância de conhecer o Senhor, de saber de sua palavra, de conhecer a sua vontade, sabe? De ter um relacionamento com o Senhor. Porque eu não tinha isso, né? Era muito assim, superficial, era mais um checklist, sabe? Eu li a Bíblia nessa época, né, que eu já tava começando na fé, eu já tava assim despertando, mas ainda era pouco demais, né? Ainda era insuficiente para me fazer resistir às tentações, para me fazer lutar com o meu eu, sabe?
Era muito pouco. E o Menina surgiu justamente com esse desejo de incentivar outras moças, de incentivar outras mulheres ao estudo da teologia, a se dedicarem a conhecer ao Senhor, a se dedicarem a ter um relacionamento com o Senhor, não porque o Senhor vai fazer algo pela gente, mas porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos do alimento da nossa alma, porque tudo isso, né, vai nos ajudar nesses momentos ter discernimento, ter sabedoria e fugir dessas armadilhas, sabe? Eu não tive força para fugir. Foi o Senhor que me livrou, né? Ele arrancou de mim o meu ídolo. Ele tirou todo o alicerce que eu tinha colocado aos meus pés. Eu sou muito grata a Deus, porque, como eu disse para vocês, se não fosse Ele, eu não sei onde eu estaria hoje. Não sei onde eu estaria hoje. E esse, assim, foi o principal, sabe? O principal, assim, que eu levo pro resto da minha vida. Como é importante conhecer o Senhor, conhecer Sua palavra, sabe? Pra, de fato, não ser levado por qualquer coisa. E eu sei que existem muitas meninas que estão em relacionamentos abusivos e isso não é coisa de feminismo, não. Isso é realidade, tá? E outra, quem tá em um relacionamento assim não tem força pra sair. Se não for a misericórdia do Senhor, se não for o apoio ao redor, tem moça apanhando de namorado e mesmo assim achando que ele vai mudar, achando que ele vai melhorar quando casar. Gente, se você tá nisso, saia fora, por favor, saia fora. Peça forças ao Senhor, peça ajuda a alguém que você confia. Ouça as pessoas que amam você, não se deixe levar. Quando casar, tanto as qualidades quanto os defeitos são potencializados. Então, se seu namorado não mostra frutos do Espírito, se o seu namorado, noivo, pode estar faltando 10 dias para o casamento, gente, ainda há tempo. Pode estar faltando um dia para o casamento, ainda há tempo de você sair fora dessa. Converse com seu pastor, converse com sua mãe, com seu pai, com alguém. Não caia nessa, não caia, porque as consequências são terríveis, terríveis. Caia fora. Então, resumindo, o que foi que eu aprendi com tudo isso? Primeiro, que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Eu estava amando a Ele acima do Senhor, né? Quem estava no trono do meu coração era o meu namorado, não era o Senhor. Então, se volte sempre ao Senhor. Abandone seus ídolos, seja qual for. Imagine essa coisa sendo tirada de você. Como é que você vai reagir? Você vai se desesperar, como eu fiz? Muito provavelmente isso é um ídolo no seu coração. Muito provavelmente. Ficar triste, gente, é normal. Mas entrar em estado de desespero a ponto de renegar a própria vida, isso muito provavelmente é um ídolo que foi arrancado e dói mesmo. Mas é aquela ferida que sara, sabe? E a gente aprende a colocar o Senhor no lugar devido, no trono do nosso coração. Outra coisa, você só vai amar ao Senhor se você o conhecer. A gente não ama quem a gente não conhece. Então busque conhecer ao Senhor dia após dia. Busque conhecê-lo, busque amar a palavra dele, né? Saber qual é a sua vontade, quais são os seus atributos, tudo isso vai nos levar a querer obedecê-lo dia após dia, né? À medida que nós conhecemos o Senhor, nós também conhecemos a nós mesmos. Nós sabemos que a nossa identidade não está definida em fulano ou em ciclano, mas no Senhor. E isso muda tudo, gente. Pode ter certeza, isso muda completamente tudo. Outra coisa, se um rapaz demonstrar que ele não ama a Deus, mesmo que se diga crente, caia fora. Não espere para ver. Não espere para ver. Porque à medida que você vai conhecendo, você vai se apaixonando, vai achando que ele vai mudar, né, que ele vai melhorar quando casar. E, gente, isso a gente não tem como saber. Então, se um rapaz que tá, mesmo que esteja na igreja, mas não demonstra frutos do Espírito, não mostra ser um cristão genuíno,
caia fora. Nem queira, na verdade, né? Nem queira iniciar um namoro com um rapaz que você já percebe isso, certo? Por isso que é muito bom ter um tempo para conhecer. No nosso caso não teve isso. A gente se conheceu, já namorou, já queria casar, entende? Isso é muito ruim. Precisa a gente conhecer, né? E veja, em 3 meses eu já conheci a verdadeira face do incircunciso. Então não pague para ver. Eu não preciso nem dizer que se ele não for cristão, se ele nem estiver na igreja, não tem nem o que falar, né? No meu caso, era um desigrejado. Quais as chances disso dar certo? Né? Quais as chances? Mesmo assim, eu quis pagar para ver, eu achei que eu poderia ajudá-lo a encontrar uma igreja saudável, porque ele estava muito ferido com as igrejas. Só que, na verdade, ele não amava Deus. E eu oro ao Senhor que hoje, eu não sei, né? Eu não sei onde ele tá, não sei por onde anda, não sei se tá bem, se não tá, mas eu oro para que ele tenha conhecido o Senhor, que ele tenha retornado ao Senhor, né? Que ele tenha tido um verdadeiro encontro com o Senhor, assim como eu tive. Gente, eu vou terminar o vídeo com meu vizinho cantor de baixo mesmo, certo? Porque já tá anoitecendo e eu vou terminar logo esse vídeo. Então, espero que não incomode aí, né? Eu só vou ver depois, se ficar muito ruim eu não vou postar, mas se vocês conseguirem ouvir a minha voz, eu vou deixar assim mesmo, tá? É um bate-papo mesmo, é coisa da vida real mesmo, tá? E, enfim, então, essa questão, né? Se você acha que o rapaz vai melhorar, que você vai converter ele, que você vai levar ele para a igreja, gente, isso é desobediência a Deus. Inclusive, tem um destaque lá no Instagram falando sobre isso, sobre o jugo desigual, certo? Então, vá lá ver isso. Eu não tenho sorte com vizinhos. Enfim. E eu tenho um pedido pra vocês. Hoje eu não vou pedir pra vocês se inscreverem, não vou pedir pra vocês darem like. Eu só vou pedir pra vocês enviarem esse vídeo e o outro pra uma amiga solteira ou que esteja namorando, certo? Você não sabe o que ela tá passando, né? Minhas amigas não sabiam o que eu tava passando. Só perceberam que eu tinha me afastado um pouco, né? Mas, normal, né? Ah, tá namorando, só quer saber do namorado e tal. Mas talvez essa moça esteja sofrendo aquilo que eu sofri. Manda esse vídeo pra ela. E para suas amigas solteiras que podem vir a passar por uma situação dessa ou podem ser impedidas de passar por uma situação dessa, conseguindo detectar logo de início, né, esses sinais, porque como eu falei pra vocês, gente, a máscara cai, mas antes da máscara cair, existem diversas pistas, existem indícios, só que a gente se faz de cego. A gente acha que a gente vai mudar, que vai melhorar, mas não vai. Claro, a gente acredita no poder transformador do Espírito Santo, mas a gente vai pagar pra ver um rapaz que te humilha, um rapaz que te maltrata. Aí você quer casar com esse rapaz achando que... Porque ele é um incrédulo. Se ele não mostra frutos de arrependimento, se ele faz coisas totalmente que vão contra a palavra do Senhor, é porque ele não conhece a Deus. Então vai ser um jugo desigual. Então não tem nem o que conversar, né, gente? Então é algo que a gente precisa ter em mente para não cair nessas armadilhas. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, assim, né, que vocês tenham sido edificados de alguma forma com a minha história, com isso que eu vivi, e espero que tenha realmente abençoado a vida de vocês, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo. Não esquece de enviar para essas moças, tá bom? E agora me vê sorrindo, mas